Isabela Mendes ajeitou o blazer preto pela terceira vez enquanto esperava no corredor do Fórum de São Paulo. Aos 32 anos, ela sabia que aquele seria o dia mais importante de sua vida profissional e pessoal. Depois de 6 meses de preparação intensa, finalmente teria a chance de confrontar a família que a havia roubado da herança que era legitimamente sua por direito. O processo que estava para começar não era apenas sobre dinheiro, era sobre justiça, dignidade e o reconhecimento de uma vida inteira de exclusão e humilhação. Isabela havia crescido na periferia de Santo André, criada pelos avós maternos depois que sua mãe morreu no parto e seu pai simplesmente desapareceu. Dona Maria e seu José fizeram o que puderam com a pensão de aposentadoria, mas Isabela sempre soube que vinha de uma família com posses. Os Augusto eram donos de uma rede de farmácias próspera na região do ABC paulista. O problema era que os parentes ricos nunca a reconheceram como parte da família. Quando sua mãe, Carolina, engravidou aos 16 anos de Roberto Augusto, o filho mais novo da família tradicional, a reação foi de horror total. Carolina foi expulsa de casa e deserdada, forçada a dar à luz sozinha em um hospital público, onde morreu por complicações no parto. Roberto, pressionado pela família, negou a paternidade e se casou com uma moça de família tradicional poucos meses depois. Isabela cresceu ouvindo essa história aos pedaços, sempre que a avó Maria bebia um pouco demais nas festas de fim de ano e começava a lamentar a injustiça que a neta havia sofrido. Por anos, Isabela sonhou em um dia confrontar essa família e exigir o reconhecimento que lhe era devido. Ela estudou como nunca, conseguiu uma bolsa para cursar direito, e se especializou em direito sucessório exatamente com esse objetivo em mente. Durante a faculdade, Isabela descobriu através de investigações próprias que Roberto Augusto havia morrido 3 anos antes em um acidente de carro, deixando uma fortuna considerável. O testamento oficial deixava tudo para a esposa e os 2 filhos legítimos, mas não mencionava Isabela. Era como se ela simplesmente não existisse na história da família. Mas Isabela havia conseguido provas irrefutáveis da paternidade através de documentos hospitalares antigos e testemunhas que ainda estavam vivas. Tinha também uma certidão de nascimento onde o nome de Roberto constava como pai, embora ele nunca tivesse assumido a responsabilidade. O advogado que a representava, Dr. Fernando Silva, era um dos melhores especialistas em direito sucessório de São Paulo, e estava confiante de que tinham um caso sólido. A família Augusto, por sua vez, havia contratado o escritório mais caro e prestigioso da cidade para se defender. Segundo o doutor Fernando, eles estavam dispostos a gastar uma fortuna em honorários advocatícios para evitar dividir a herança com uma filha bastarda da periferia. A estratégia deles era clara: negar tudo, questionar as provas, e tentar desqualificar Isabela como uma aventureira interesseira que estava inventando uma história para se aproveitar da morte de Roberto. Durante os meses de preparação para o julgamento, Isabela havia se tornado obcecada com cada detalhe do caso. Ela conhecia de cor todos os documentos, todas as datas, todos os nomes envolvidos. Havia passado noites em claro estudando jurisprudência, precedentes e estratégias. Sua vida inteira havia se tornado uma única missão: provar que ela era filha de Roberto Augusto e tinha direito à herança que lhe pertencia. O que mais a irritava não era nem mesmo a questão financeira, embora o dinheiro fosse importante para ela, que sempre lutou com dificuldades. O que realmente a consumia era a injustiça pura e simples. Roberto Augusto havia abandonado sua mãe grávida, negado sua existência por mais de 30 anos, e agora a família queria continuar fingindo que ela não existia mesmo depois da morte dele. Era como se sua vida não tivesse valor nenhum para essas pessoas. Naquela manhã de terça-feira, enquanto esperava no corredor do fórum, Isabela sentia uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado antes. Ela havia se vestido com seu melhor terno,
na verdade, o único terno bom que possuía, e havia passado 2 horas se arrumando para causar a melhor impressão possível no juiz. Dr. Fernando havia alertado que primeiras impressões eram fundamentais nesse tipo de processo, e que ela precisava parecer respeitável e confiável. Do outro lado do corredor, Isabela podia ver o grupo de advogados que representava a família Augusto. Eram pelo menos 5 homens de terno caro, todos com aquela postura arrogante de quem estava acostumado a ganhar todos os casos através de recursos financeiros superiores. Eles conversavam baixinho entre si, ocasionalmente olhando na direção dela com expressões de desprezo mal disfarçado. Era óbvio que a consideravam uma ameaça menor, alguém que poderia ser facilmente derrotada com a estratégia legal adequada. Quando finalmente chegou a hora de entrar na sala de audiências, Isabela sentiu o coração disparar. Ela havia imaginado esse momento milhares de vezes, mas nada havia preparado para a realidade de estar face a face com a família que a rejeitou por toda a sua vida. A viúva de Roberto, Dona Helena, estava sentada na primeira fileira com seus 2 filhos, Marcos e André, ambos na casa dos 20 anos. Eles a olhavam com uma frieza que chegava a ser assustadora, como se ela fosse uma intrusa que estava violando algo sagrado. Mas o que Isabela não podia imaginar era que do outro lado da sala, representando os interesses da família Augusto, estava sentada uma advogada que mudaria não apenas o curso do processo, mas toda a sua compreensão sobre quem ela realmente era. Mas o que Isabela não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre os mistérios que Deus esconde em nossas origens familiares. Isabela Mendes havia chegado ao mundo em circunstâncias que marcariam toda a sua vida. Na madrugada de 15 de março de 1992, no Hospital Municipal de Santo André, Carolina Mendes deu à luz depois de 8 horas de trabalho de parto solitário. Aos 16 anos, ela havia sido expulsa de casa pelos próprios pais quando descobriram sua gravidez, e Roberto Augusto, o pai da criança, havia negado qualquer responsabilidade desde o momento em que soube da situação. Carolina morreu 3 horas depois do parto devido a complicações, deixando Isabela órfã desde o primeiro dia de vida. A única família que restou foram os avós maternos, Dona Maria e seu José, que mesmo com recursos limitados, decidiram criar a neta com todo o amor que conseguiam oferecer. Isabela cresceu em uma casa simples na Vila Homeroton, em Santo André, onde aprendeu desde cedo que na vida tudo tinha que ser conquistado com muito esforço e dedicação. Dona Maria trabalhava como faxineira em escritórios do centro da cidade, e seu José era aposentado da indústria metalúrgica, sobrevivendo com uma pensão que mal cobria as despesas básicas da casa. Mesmo assim, eles fizeram questão de matricular Isabela em uma escola particular através de uma bolsa de estudos, porque acreditavam que a educação seria a única forma dela ter uma vida melhor. Durante toda a infância e adolescência, Isabela foi uma aluna exemplar. Ela entendia instintivamente que não podia se dar ao luxo de ser medíocre em nada, porque não tinha família rica ou conexões sociais para abrir portas. Suas notas eram sempre as mais altas da turma, e ela participava de todas as atividades extracurriculares que pudessem enriquecer seu currículo. Aos 14 anos, Isabela já sabia que queria ser advogada, inspirada por um caso que havia visto na televisão sobre uma mulher que lutou na justiça para provar sua paternidade e conseguir reconhecimento familiar. A história tocou profundamente porque era exatamente a situação que ela mesma vivia. Quando Isabela completou 18 anos, Dona Maria finalmente contou toda a verdade sobre sua origem. Ela mostrou documentos que haviam sido guardados por anos, incluindo a certidão de nascimento original onde constava o nome de Roberto Augusto como pai, e também cartas que Carolina havia escrito antes de morrer, detalhando toda a história do relacionamento e da gravidez. As cartas eram dolorosas de ler. Carolina descrevia como havia se apaixonado perdidamente por Roberto,
como havia acreditado nas promessas de casamento que ele fazia, e como ficou devastada quando ele abandonou no momento em que mais precisava dele. Durante a faculdade de Direito, que Isabela cursou através de uma combinação de bolsa de estudos, financiamento estudantil e trabalho noturno como atendente de telemarketing, ela se especializou obsessivamente em direito de família e sucessório. Seus professores ficavam impressionados com o conhecimento técnico que ela demonstrava nessa área específica, sem saber que por trás de cada artigo estudado e cada jurisprudência analisada havia uma motivação pessoal profunda. Isabela não estava apenas estudando direito, estava preparando as armas para uma guerra que planejava travar desde a adolescência. Após se formar e passar no exame da OAB, Isabela trabalhou por 5 anos em escritórios pequenos, sempre na área de família, acumulando experiência e recursos financeiros para quando chegasse o momento de mover sua própria ação judicial. Ela vivia de forma extremamente econômica, guardando cada real possível para pagar os custos do processo e os honorários de um advogado competente. Sua vida social era praticamente inexistente, porque toda a sua energia e foco estavam direcionados para um único objetivo. Durante esses anos de preparação, Isabela também contratou um detetive particular para investigar a família Augusto e reunir o máximo de evidências possível sobre Roberto e sua vida. Foi através dessas investigações que ela descobriu detalhes íntimos sobre o homem que era seu pai biológico, incluindo o fato de que ele havia morrido em 2019 deixando uma herança considerável. O detetive também descobriu que Roberto havia tido apenas 2 filhos legítimos com Helena Augusto, Marcos e André, e que aparentemente nunca havia falado sobre Carolina ou sobre a possibilidade de ter outro filho. Era como se Isabela simplesmente não existisse na história oficial da família. O que mais doía em Isabela era a facilidade com que Roberto havia seguido em frente com sua vida depois de abandonar sua mãe. Pelas informações que conseguiu reunir, ele se casou com Helena apenas 8 meses depois da morte de Carolina, teve 2 filhos, construiu um negócio próspero, e viveu uma vida aparentemente feliz e completa. Enquanto isso, Carolina havia morrido sozinha e desamparada aos 16 anos, Isabela havia crescido na pobreza, carregando o peso da rejeição paterna desde sempre. Durante os meses que antecederam o julgamento, Isabela desenvolveu uma rotina quase militar de preparação. Acordava às 5 da manhã para estudar jurisprudência, trabalhava das 8 às 6 em seu emprego atual como advogada associada em um pequeno escritório, e passava as noites organizando documentos e estratégias para seu caso. Sua saúde começou a se ressentir do estresse, ela havia perdido peso, dormia mal, e desenvolvido uma gastrite nervosa que a incomodava constantemente. Mas Isabela via tudo isso como sacrifícios necessários para alcançar a justiça que buscava há mais de uma década. Ela também havia desenvolvido uma obsessão com a família Augusto que beirava o doentio. Conhecia detalhes sobre a vida de cada membro, sabia onde estudavam, onde trabalhavam, quais carros dirigiam, onde faziam compras. Não era stalking no sentido criminal, mas uma investigação meticulosa que a ajudava a entender contra quem estava lutando. Helena Augusto era uma mulher de 55 anos, formada em administração mas que nunca havia trabalhado, dedicando-se integralmente à família e ao status social. Marcos, de 28 anos, era engenheiro e trabalhava na empresa da família. André, de 25 anos, havia se formado em medicina e fazia residência em um hospital particular de São Paulo. Eram pessoas privilegiadas que nunca haviam precisado lutar por nada na vida. Isabela sentia uma mistura de inveja e indignação quando pensava no contraste entre a vida deles e a sua própria trajetória. Enquanto Isabela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que os documentos que carregava revelariam um segredo ainda maior sobre sua verdadeira identidade familiar. Quando as portas da sala de audiência se abriram, Isabela entrou com o coração disparado, mas mantendo a postura firme que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes.
Doutor Fernando Silva a acompanhava, carregando uma pasta grossa com todos os documentos que haviam reunido ao longo dos meses de preparação. Do outro lado da sala, ela pôde ver pela primeira vez os membros da família Augusto pessoalmente. Helena Augusto, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, a olhava com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Marcos e André, seus meio-irmãos que ela nunca havia conhecido, pareciam incomodados com toda a situação, como se aquilo fosse uma perda de tempo desnecessária. Mas foi quando Isabela olhou para a mesa dos advogados da parte contrária que algo estranho aconteceu. Entre os 5 homens de terno caro que esperava ver, havia uma mulher. Uma mulher que fez Isabela parar de respirar por um momento. A advogada que representava a família Augusto era uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque impecável, usando um taier azul marinho que obviamente custava mais do que Isabela ganhava em 3 meses. Mas não eram essas características que haviam chamado sua atenção. Era o rosto. Um rosto que Isabela reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo visto antes. Era como olhar para um espelho. As mesmas sobrancelhas arqueadas, os mesmos olhos castanhos amendoados, a mesma linha do queixo, até mesmo a mesma pequena cicatriz acima do lábio superior que Isabela tinha desde criança. A semelhança era tão impressionante que algumas pessoas na sala de audiência começaram a murmurar entre si, claramente notando a coincidência perturbadora. Isabela sentiu suas pernas bambas e precisou se apoiar na cadeira para não cair. Doutor Fernando percebeu que algo estava errado e sussurrou perguntando se ela estava passando mal. Mas Isabela não conseguia tirar os olhos da mulher que estava do outro lado da sala. A advogada também havia notado a semelhança e estava olhando para Isabela com uma expressão de choque e confusão. Era como se ambas tivessem sido atingidas por um raio ao mesmo tempo. O juiz, Dr. Márcio Almeida, chamou a audiência à ordem e começou a ler o processo. Mas Isabela mal conseguia prestar atenção às palavras formais que determinavam o início do julgamento. Sua mente estava completamente focada na mulher do outro lado da sala, tentando processar o que seus olhos estavam vendo. Seria possível que 2 pessoas completamente desconhecidas tivessem uma semelhança tão extrema? Ou haveria alguma explicação mais profunda para aquela coincidência impossível? Durante a apresentação inicial do caso por Dr. Fernando, Isabela observou discretamente a reação da advogada adversária. A mulher também parecia distraída, olhando frequentemente na direção de Isabela com uma expressão pensativa. Quando chegou a vez da defesa se apresentar, o advogado principal, Dr. Ricardo Monteiro, se levantou, mas foi a mulher que falou primeiro. Sua voz tinha o mesmo timbre da voz de Isabela, a mesma entonação, os mesmos trejeitos ao falar. Ela se apresentou como doutora Adriana Augusto Silva, especialista em direito sucessório, sócia do escritório Monteiro e Associados. O sobrenome Augusto fez Isabela gelar. Adriana Augusto Silva. Ela era da família. Mas como era possível que uma membro da família Augusto fosse praticamente idêntica a ela? E por que Isabela nunca havia ouvido falar dessa Adriana durante todas suas investigações sobre a família? Durante a primeira hora da audiência, enquanto as formalidades legais se desenrolavam, Isabela começou a juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A Adriana parecia ter aproximadamente a mesma idade dela, talvez até a mesma idade exata. Tinha características físicas quase idênticas, e claramente era uma advogada competente e bem-sucedida, trabalhando para um dos melhores escritórios de São Paulo. Como era possível que Roberto Augusto tivesse tido outra filha da mesma idade de Isabela sem que isso aparecesse em nenhuma investigação? Quando chegou o momento de Dr.
Fernando apresentar as primeiras evidências da paternidade de Roberto, ele começou com a certidão de nascimento de Isabela. Mas quando mostrou o documento ao juiz, mencionando a data de nascimento, 15 de março de 1992, Adriana deixou escapar um pequeno grito abafado. Dr. Ricardo Monteiro imediatamente pediu um breve recesso, alegando que sua colega estava passando mal. Durante a pausa, Isabela viu Adriana sendo atendida por outros advogados, claramente em estado de choque. Ela estava pálida e trêmula, repetindo algo sobre a data que não podia ser coincidência. Dr. Fernando se aproximou de Isabela e sussurrou que achava que tinham descoberto algo importante. A reação da advogada adversária à data de nascimento não era normal. Ele sugeriu que tentassem conversar com ela durante o recesso para entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudessem tomar qualquer iniciativa, Adriana se aproximou sozinha da mesa onde Isabela estava sentada. Suas mãos tremiam visivelmente quando ela disse, com voz quase inaudível, que precisava fazer uma pergunta muito importante. Ela queria saber onde exatamente Isabela havia nascido, hospital, horário, qualquer detalhe que pudesse lembrar. Isabela, ainda confusa com toda a situação, respondeu que havia nascido no Hospital Municipal de Santo André na madrugada do dia 15 de março de 1992, que sua mãe Carolina havia morrido no parto, e que ela havia sido criada pelos avós maternos. À medida que Isabela falava, Adriana foi ficando cada vez mais pálida, até que finalmente murmurou que ela também havia nascido no Hospital Municipal de Santo André, na madrugada do dia 15 de março de 1992. A diferença era que ela havia sido adotada no mesmo dia por Helena e Roberto Augusto, que não conseguiam ter filhos. Se você está sendo tocado por esta história inacreditável de duas mulheres que descobriram uma conexão impossível durante um julgamento, você precisa conhecer outras histórias de luz como esta. São relatos reais de coincidências que revelam os mistérios e planos de Deus para nossas vidas. Inscreva-se no canal Histórias de Luz para receber diariamente testemunhos que vão mostrar como Deus orquestra encontros impossíveis e revelações que mudam destinos para sempre. Voltemos agora para descobrir a verdade chocante por trás dessa semelhança impossível. O que Isabela descobriu nos minutos seguintes foi que sua luta por reconhecimento havia se tornado uma descoberta sobre sua verdadeira identidade que nem ela nem Adriana estavam preparadas para enfrentar. O silêncio que se seguiu à revelação de Adriana foi ensurdecedor. Isabela ficou olhando fixamente para a mulher que estava à sua frente, processando lentamente a informação de que ambas haviam nascido no mesmo hospital, no mesmo dia, na mesma madrugada. As chances de isso ser uma coincidência eram praticamente impossíveis, especialmente considerando a semelhança física impressionante entre elas. Dr. Fernando foi o primeiro a quebrar o silêncio, sugerindo que talvez fosse necessário interromper a audiência para investigar melhor essa situação inesperada. Mas o juiz Dr. Márcio Almeida, percebendo a gravidade do que estava se desenrolando, decidiu dar continuidade ao processo, alegando que qualquer questão pessoal entre as partes poderia ser resolvida separadamente. Adriana, ainda visivelmente abalada, pediu licença para se ausentar por alguns minutos e conversar com o Dr. Ricardo Monteiro em particular. Isabela pôde vê-los conversando intensamente do lado de fora da sala, com Adriana gesticulando muito e Dr. Monteiro parecendo cada vez mais preocupado. Quando retornaram, a postura de ambos havia mudado completamente. Dr. Ricardo parecia hesitante e desconfortável, enquanto Adriana evitava olhar diretamente para Isabela. Durante a continuidade da audiência, Dr. Fernando apresentou mais evidências da paternidade de Roberto em relação a Isabela, incluindo fotos antigas de Roberto e Carolina juntos, cartas de amor que Carolina havia guardado, e testemunhas que podiam confirmar o relacionamento entre eles. Mas a cada documento apresentado, Adriana ficava mais inquieta.
Isabela percebeu que ela não estava mais prestando atenção aos aspectos legais do caso, mas sim estudando cada foto, cada data, cada detalhe que pudesse esclarecer as circunstâncias do nascimento de ambas. Quando o doutor Fernando mostrou a certidão de óbito de Carolina, especificando que ela havia morrido por complicações no parto após dar à luz uma filha no Hospital Municipal de Santo André, Adriana não conseguiu mais manter a compostura profissional. Ela se levantou abruptamente e pediu ao juiz uma suspensão da audiência, alegando que havia surgido uma questão técnica que precisava ser investigada imediatamente. O juiz, já percebendo que havia algo muito mais complexo acontecendo do que um simples caso de reconhecimento de paternidade, concordou em suspender os trabalhos até o dia seguinte. Foi durante esse intervalo forçado que a verdade começou a emergir de forma mais clara. Adriana procurou Isabela no corredor do fórum e pediu para conversarem em particular. Elas se dirigiram a uma lanchonete próxima, onde Adriana finalmente revelou detalhes sobre sua própria história que começaram a formar um quadro chocante. Adriana contou que sempre soube que era adotada. Helena e Roberto nunca esconderam isso dela, mas sempre foram muito vagos sobre as circunstâncias da adoção. Eles apenas diziam que haviam encontrado uma bebê órfã em um hospital e decidiram criá-la como filha. Adriana nunca havia questionado profundamente essa história porque se sentia amada e bem cuidada pelos pais adotivos. Ela havia crescido com todos os privilégios que o dinheiro da família Augusto podia proporcionar: educação nas melhores escolas, faculdade de direito na USP, estágios nos melhores escritórios, e finalmente uma posição de sócia em um escritório prestigioso. Sua vida havia sido o oposto da vida de Isabela em praticamente todos os aspectos. Mas algumas coisas começaram a fazer sentido na mente de Adriana conforme ela ouvia a história de Isabela. Primeiro, as datas coincidiam perfeitamente. Ela havia sido adotada exatamente no dia em que Carolina morreu no parto. Segundo, Helena e Roberto sempre foram estranhamente defensivos quando ela perguntava sobre sua mãe biológica, mudando de assunto rapidamente e desencorajando qualquer curiosidade sobre suas origens. Terceiro, ela sempre sentiu que havia algo não dito na família, um segredo que todos conheciam mas ninguém discutia abertamente. A revelação mais chocante veio quando Adriana admitiu que Helena havia mencionado, uma única vez quando estava bêbada em uma festa de Natal, que eles poderiam ter adotado 2 crianças ao invés de uma, mas que decidiram ficar apenas com Adriana porque não tinham condições emocionais para criar gêmeas. Na época, Adriana havia interpretado isso como um comentário aleatório sem importância, mas agora a frase ganhava um significado completamente diferente. Enquanto conversavam, ambas foram percebendo outros detalhes que confirmavam a teoria que estava se formando. Elas tinham gostos muito similares, a mesma forma de gesticular quando falavam, as mesmas expressões faciais em momentos de concentração. Adriana mencionou que sempre teve uma sensação estranha de incompletude, como se uma parte dela estivesse faltando, e Isabela admitiu ter sempre sonhado com uma irmã imaginária durante a infância. As evidências circunstanciais eram avassaladoras, mas ambas sabiam que precisariam de confirmação científica para ter certeza absoluta. Adriana sugeriu que fizessem um teste de DNA imediatamente, mesmo sabendo que isso poderia mudar suas vidas para sempre. Isabela concordou, percebendo que sua busca por reconhecimento paterno havia se transformado em algo muito maior, a possível descoberta de que ela tinha uma irmã gêmea que havia sido criada pela mesma família que a rejeitou. A ironia da situação não escapou a nenhuma das duas. Isabela havia passado anos planejando uma batalha legal contra a família Augusto, apenas para descobrir que sua possível irmã gêmea estava do lado oposto do tribunal, defendendo exatamente as pessoas que haviam separado as duas no nascimento. Era como se o destino tivesse orquestrado o encontro mais improvável possível entre elas.
Mas Isabela ainda não estava preparada para descobrir que a separação das gêmeas não havia sido acidental, mas resultado de uma decisão calculada que revelaria a verdadeira natureza das pessoas que ela havia idealizado como família durante toda a sua vida. Na manhã seguinte, Isabela e Adriana se encontraram 2 horas antes da audiência em um laboratório particular próximo ao fórum para fazer o teste de DNA. Ambas mal haviam dormido durante a noite, processando a possibilidade de serem irmãs gêmeas separadas no nascimento. O resultado ficaria pronto em algumas horas, mas elas já sabiam no coração qual seria a resposta. A semelhança física, combinada com todas as coincidências de data e local de nascimento, não deixava muito espaço para dúvidas. Quando retornaram ao fórum, a tensão na sala de audiência era palpável. Helena Augusto havia chegado mais cedo e estava conversando intensamente com o Dr. Ricardo Monteiro e toda a sua equipe de advogados. Marcos e André pareciam confusos e incomodados, claramente não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que havia muito mais em jogo do que uma simples disputa de herança. O juiz Dr. Márcio Almeida retomou a sessão pedindo esclarecimentos sobre os eventos do dia anterior. Dr. Fernando explicou a situação excepcional que havia surgido, a descoberta de que a advogada da parte contrária poderia ser irmã gêmea de sua cliente, ambas possivelmente filhas de Roberto Augusto. A informação causou um burburinho na sala, com várias pessoas sussurrando entre si sobre a impossibilidade da coincidência. Foi nesse momento que Helena Augusto pediu para falar. Ela se levantou lentamente, com uma expressão no rosto que Isabela nunca havia visto antes, uma mistura de desespero, culpa e medo. Com a voz trêmula, Helena começou a contar uma história que ninguém esperava ouvir. Ela admitiu que sabia desde o primeiro momento quem era Isabela, porque havia sido ela própria quem estava presente no Hospital Municipal de Santo André na noite em que Carolina deu à luz. Helena revelou que Roberto havia contado sobre a gravidez de Carolina e que, inicialmente, eles haviam planejado assumir a responsabilidade pelo bebê. Mas quando chegaram ao hospital, descobriram que Carolina havia dado à luz gêmeas, não apenas uma criança. A revelação atingiu toda a sala como um choque elétrico. Helena continuou, com lágrimas nos olhos, explicando que ela e Roberto não se sentiam preparados para criar 2 crianças ao mesmo tempo, especialmente considerando que eles já tinham Marcos e André pequenos em casa. A decisão que tomaram naquela noite foi a mais covarde e cruel possível. Eles escolheram ficar com uma das gêmeas e deixar a outra para ser criada pelos avós maternos. Helena admitiu que a escolha de Adriana sobre Isabela não teve nenhum critério especial, foi simplesmente a primeira bebê que a enfermeira colocou em seus braços. Isabela, que havia passado mais de 30 anos imaginando que foi rejeitada por não ser desejada, descobriu que na verdade havia sido abandonada por uma questão de conveniência. A família tinha capacidade financeira e emocional para criar as 2, mas simplesmente decidiu que uma filha era mais fácil de administrar que 2. O mais chocante foi quando Helena revelou que eles haviam falsificado documentos para fazer parecer que Adriana era órfã de pais desconhecidos, quando na verdade ela sabia exatamente quem eram os pais biológicos das gêmeas. Roberto havia subornado funcionários do hospital e do cartório para criar uma nova certidão de nascimento para Adriana, apagando qualquer referência a Carolina ou à existência de uma irmã gêmea. Durante todos esses anos, Adriana havia crescido acreditando que era filha única adotiva, sem saber que tinha uma irmã gêmea vivendo na pobreza a poucos quilômetros de distância. Marcos e André ficaram completamente chocados com as revelações da mãe. Eles descobriram que não apenas tinham uma meio-irmã que nunca conheceram, mas que sua irmã adotiva Adriana também tinha uma origem completamente diferente da que sempre acreditaram. A dinâmica familiar que eles conheciam a vida inteira estava sendo completamente destruída em questão de minutos. Adriana não conseguia parar de chorar.
Ela havia passado a vida inteira defendendo e amando pessoas que haviam deliberadamente separado ela de sua irmã gêmea, condenando Isabela a uma vida de pobreza e rejeição. Toda a sua carreira bem-sucedida, toda a sua educação privilegiada, toda a sua posição social havia sido construída sobre uma mentira cruel que custou a sua irmã gêmea uma vida inteira de oportunidades. Isabela, por sua vez, sentia uma mistura complexa de vindicação e devastação. Por um lado, finalmente tinha a confirmação de que sua rejeição não havia sido sobre ela não ser boa o suficiente, mas sobre uma escolha arbitrária e covarde feita por adultos egoístas. Por outro lado, descobrir que tinha uma irmã gêmea que havia vivido a vida que deveria ter sido dela também era profundamente doloroso. O juiz Dr. Márcio Almeida, claramente impactado pelas revelações, declarou que o caso havia se tornado muito mais complexo do que uma simples questão de reconhecimento de paternidade. Ele ordenou uma suspensão prolongada para que todas as partes pudessem processar as informações e decidir como proceder legalmente. Mas para Isabela e Adriana, a questão legal havia se tornado secundária. Elas acabavam de descobrir que eram irmãs gêmeas que haviam passado 30 anos separadas por uma decisão cruel e egoísta de pessoas que deveriam ter protegido ambas. Helena tentou se aproximar de Isabela para pedir perdão, mas Adriana se interpôs entre elas. Pela primeira vez em sua vida, ela confrontou a mulher que sempre havia considerado sua mãe verdadeira. Adriana disse a Helena que ela havia roubado não apenas uma vida de Isabela, mas também dela própria, porque ela havia crescido sem saber que tinha uma irmã gêmea que poderia ter sido sua melhor amiga e companheira durante todos esses anos. O momento mais intenso foi quando as duas irmãs finalmente se olharam nos olhos, não mais como adversárias em um tribunal, mas como duas partes de um todo que havia sido artificialmente separado por mais de 3 décadas. O que aconteceu depois foi o momento em que Isabela e Adriana descobriram que encontrar uma outra era apenas o começo de uma jornada de reconciliação que mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria o verdadeiro significado de família e justiça divina. Nas horas que se seguiram às revelações chocantes de Helena, o fórum se transformou em um cenário de caos emocional. Isabela e Adriana saíram juntas da sala de audiência, deixando para trás advogados, familiares e curiosos que tentavam processar o que acabaram de presenciar. Elas precisavam de um lugar privado para conversar sobre a nova realidade que havia se revelado de forma tão brutal e inesperada. Se dirigiram para o mesmo café onde haviam conversado no dia anterior, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Não eram mais duas estranhas tentando entender uma coincidência impossível, mas duas irmãs gêmeas que acabavam de descobrir uma verdade que explicava décadas de sentimentos inexplicáveis e vazios em suas vidas. Adriana foi a primeira a quebrar o silêncio. Com lágrimas nos olhos, ela pediu perdão a Isabela por ter vivido a vida que deveria ter sido dela, por ter tido acesso à educação, oportunidades e amor que Isabela havia sido privada. Ela disse que sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida, mas nunca imaginou que era sua própria irmã gêmea. Isabela, surpreendentemente, não demonstrou raiva contra Adriana. Ela entendeu que sua irmã também havia sido vítima das decisões cruéis dos adultos, apenas de uma forma diferente. Enquanto Isabela havia sofrido com pobreza e rejeição, Adriana havia sofrido com a incompletude de não saber que tinha uma irmã gêmea que poderia ter sido sua companheira de vida. As duas começaram a compartilhar memórias de infância que revelavam conexões inexplicáveis. Adriana contou que sempre teve pesadelos recorrentes sobre estar perdida e procurando por alguém que não conseguia encontrar. Isabela revelou que durante toda a infância havia criado uma amiga imaginária que era exatamente igual a ela, com quem conversava todas as noites antes de dormir. Ambas tinham desenvolvido hábitos similares, gostavam dos mesmos sabores, tinham as mesmas fobias, e até mesmo haviam escolhido a mesma carreira sem saber da existência uma da outra. Enquanto elas conversavam,
O resultado do teste de DNA chegou por e-mail. Como esperado, confirmava com 99,9% de certeza que eram irmãs gêmeas idênticas. A prova científica selou oficialmente o que seus corações já sabiam desde o momento em que se viram pela primeira vez no tribunal. De volta ao fórum, Helena estava tendo uma crise nervosa. Marcos e André tentavam acalmá-la, mas eles próprios estavam em choque com as revelações sobre sua família. Dr. Ricardo Monteiro estava claramente desconfortável com toda a situação e tentava aconselhar Helena sobre as consequências legais de suas admissões públicas. A confissão de Helena havia praticamente anulado qualquer defesa que eles poderiam ter contra o pedido de reconhecimento de paternidade de Isabela. Quando Isabela e Adriana retornaram ao fórum no final da tarde, encontraram uma situação completamente transformada. Helena havia sido internada em um hospital após um colapso nervoso, Marcos e André estavam visivelmente abalados, e os advogados da família estavam discutindo entre si sobre como proceder legalmente. Dr. Fernando se aproximou de Isabela para discutir as implicações das revelações do dia. Tecnicamente, ela havia ganhado seu caso. Helena havia confessado publicamente que Roberto era pai das gêmeas e que elas tinham direito à herança. Mas a descoberta de Adriana como sua irmã gêmea complicava significativamente a questão sucessória. Agora não eram apenas Isabela contra a família Augusto, mas duas irmãos que tinham direitos iguais à herança paterna. Adriana tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela se demitiu imediatamente do escritório de advocacia e anunciou que não mais representaria os interesses da família Augusto. Em vez disso, ela queria trabalhar junto com Isabela para garantir que ambas recebessem o reconhecimento e a justiça que mereciam. Esta decisão causou um impacto enorme na estratégia legal de ambos os lados. Marcos e André ficaram sem sua principal advogada. Isabela ganhou uma aliada poderosa que conhecia todos os segredos e estratégias da família. Dr. Ricardo Monteiro tentou dissuadir Adriana de sua decisão, alegando conflito de interesses e possíveis problemas éticos. Mas Adriana estava determinada. Pela primeira vez em sua vida, ela havia encontrado algo mais importante que sua carreira ou posição social. Ela havia encontrado sua irmã gêmea e queria corrigir décadas de injustiça. A transformação mais dramática foi na própria família Augusto. Marcos e André, que inicialmente viam Isabela como uma intrusa tentando roubar sua herança, agora a viam como uma vítima das decisões cruéis de seus pais. Eles começaram a questionar tudo o que sabiam sobre sua família e sobre os valores com os quais foram criados. Durante os dias seguintes, mais detalhes sobre a separação das gêmeas vieram à tona. Dona Maria, a avó que criou Isabela, confirmou que Helena e Roberto haviam aparecido no hospital na noite do parto, mas ela nunca soube que eles haviam levado uma das gêmeas. Carolina havia morrido sem saber que suas filhas seriam separadas. Histórias como esta revelam como Deus usa até mesmo as injustiças mais cruéis para eventualmente trazer verdade e reconciliação. Se você está sendo impactado por este testemunho de irmãs separadas que se reencontraram de forma miraculosa, inscreva-se em Histórias de Luz para receber diariamente outros relatos de como Deus orquestra encontros impossíveis e revelações que transformam famílias para sempre. Voltemos agora para descobrir como essa revelação mudou não apenas a vida das gêmeas, mas toda a estrutura da família Augusto. O que a família descobriu foi que separar as gêmeas havia sido apenas o primeiro de muitos segredos que Helena e Roberto haviam guardado, e que a verdade completa sobre a família Augusto estava apenas começando a ser revelada. 2 semanas após as revelações iniciais no tribunal, Isabela e Adriana haviam se tornado inseparáveis. Elas passavam todos os dias juntas, recuperando mais de 30 anos de convivência perdida e descobrindo conexões ainda mais profundas entre suas vidas.
O que começou como uma descoberta chocante havia se transformado em uma investigação completa sobre todos os segredos que a família Augusto havia guardado ao longo das décadas. Adriana decidiu usar seu acesso privilegiado aos documentos e informações da família para ajudar Isabela a descobrir toda a verdade sobre suas origens. Juntas, elas encontraram uma caixa escondida no escritório de Roberto que continha documentos que revelavam uma história ainda mais complexa do que imaginavam. A descoberta mais chocante foi uma série de cartas que Roberto havia escrito para Carolina antes de sua morte, mas nunca havia enviado. Nas cartas, ele confessava seu amor por ela, seu arrependimento por tê-la abandonado, e sua intenção de assumir a paternidade das gêmeas e se casar com ela. As cartas revelavam que Roberto havia sido pressionado por sua própria família a abandonar Carolina, especialmente por sua mãe, que considerava inaceitável que ele se casasse com uma jovem de classe social inferior. Mas a revelação mais devastadora veio quando elas encontraram documentos que provavam que Helena sabia desde o início que Roberto planejava deixá-la para ficar com Carolina e as gêmeas. Foi ela quem orquestrou todo o plano para separar as irmãs e fazer Roberto acreditar que Carolina havia morrido sozinha, abandonada por ele. Helena havia mentido para Roberto, dizendo que Carolina não queria mais vê-lo e que havia rejeitado qualquer ajuda da família Augusto. Na verdade, Helena havia interceptado todas as tentativas de Roberto de entrar em contato com Carolina durante a gravidez. Quando souberam da morte de Carolina no parto, Roberto ficou devastado e culpado, acreditando que ela havia morrido sozinha por sua causa. Foi Helena quem sugeriu que eles adotassem uma das gêmeas como forma de Roberto redimir seu erro, mas ela deliberadamente escondeu a existência da segunda gêmea para garantir que Roberto nunca descobrisse toda a verdade. Os documentos também revelavam que Roberto havia deixado instruções específicas em um testamento anterior, datado de poucos meses antes de sua morte, deixando uma parte significativa de sua herança para qualquer filho não reconhecido que pudesse existir. Helena havia escondido este testamento e apresentado uma versão falsificada que concentrava toda a herança em sua família imediata. Armadas com essas evidências, Isabela e Adriana confrontaram Helena em sua casa. Ela havia sido liberada do hospital, mas ainda estava visivelmente abalada pelas consequências de suas confissões públicas. Quando apresentaram os documentos, Helena finalmente desmoronou completamente e confessou toda a verdade. Ela admitiu que havia passado mais de 30 anos mentindo para todos, incluindo seus próprios filhos, para manter o controle sobre a família e a herança. Ela revelou que sempre teve medo de que Roberto descobrisse sobre Isabela e decidisse deixar a família para cuidar das duas gêmeas. Helena confessou que vinha acompanhando a vida de Isabela discretamente ao longo dos anos, sabendo exatamente onde ela morava e como estava vivendo, mas nunca fazendo nada para ajudá-la. Ela sabia que Isabela lutava financeiramente, sabia sobre sua formação em direito, e até mesmo sabia que ela estava planejando um processo de reconhecimento de paternidade. Marcos e André ficaram completamente devastados com as revelações completas sobre sua mãe. Eles descobriram que a mulher que os criou era capaz de crueldades inimagináveis, incluindo separar irmãs gêmeas recém-nascidas e manter uma delas na pobreza por mais de 3 décadas. A descoberta mais dolorosa foi que o pai que eles amavam havia morrido carregando culpa e dor desnecessárias, nunca sabendo que tinha outra filha que poderia ter conhecido e amado. A revelação completa da verdade transformou totalmente a dinâmica do processo judicial. Com as evidências de falsificação de documentos, ocultação de testamento e fraude sucessória, Helena enfrentava não apenas a perda de parte da herança, mas possíveis consequências criminais por seus atos ao longo das décadas. Dr. Fernando e a nova equipe legal que representava as gêmeas apresentaram uma petição revista que não apenas pedia o reconhecimento da paternidade de Isabela,
mas também a anulação do testamento falsificado e o reconhecimento do testamento original onde Roberto expressava sua vontade de incluir filhos não reconhecidos na herança. O juiz Dr. Márcio Almeida, impressionado com a complexidade e a gravidade das revelações, ordenou uma investigação completa de todos os documentos e atos relacionados à sucessão de Roberto Augusto. Ele também determinou que Helena fosse investigada criminalmente por falsificação de documentos e fraude sucessória. Mas para Isabela e Adriana, a questão financeira havia se tornado secundária. Elas haviam encontrado algo muito mais valioso que qualquer herança material, elas haviam encontrado uma outra, e juntas estavam descobrindo a verdade sobre seus pais biológicos e sobre a família que as havia separado. A revelação mais emocionante foi quando encontraram uma foto de Carolina grávida, segurando a barriga e sorrindo. Era a primeira vez que as gêmeas viam o rosto da mãe que nunca conheceram, e a semelhança entre elas e Carolina era impressionante. Na foto, Carolina parecia jovem, esperançosa e apaixonada, muito diferente da imagem de jovem irresponsável e abandonada que Helena havia pintado durante todos esses anos. Isabela e Adriana finalmente entenderam que não eram apenas filhas rejeitadas ou adotadas, eram filhas de um grande amor que foi destruído por ciúme, preconceito social e manipulação. Roberto havia realmente amado Carolina e queria ficar com ela e suas filhas, mas foi impedido por pessoas que colocaram status social e controle acima do amor e da família verdadeira. 6 meses após o reencontro no tribunal, Isabela havia se tornado uma pessoa completamente transformada. Não apenas porque havia descoberto sua irmã gêmea, mas porque toda sua compreensão sobre sua identidade e valor havia mudado de forma fundamental. A jovem que havia passado 30 anos se sentindo rejeitada e não desejada agora sabia que era filha de um grande amor, e que sua separação da família havia sido resultado de manipulação cruel, não de falta de valor pessoal. Isabela e Adriana haviam se mudado para um apartamento que compraram juntas, finalmente vivendo como as irmãs gêmeas que sempre deveriam ter sido. Elas descobriram que tinham uma sintonia natural impressionante, frequentemente pensavam as mesmas coisas ao mesmo tempo, tinham os mesmos instintos sobre pessoas e situações, e se complementavam de forma perfeita tanto pessoal quanto profissionalmente. A transformação mais notável em Isabela estava em sua confiança e postura. Ela não era mais a jovem insegura que havia crescido na periferia se questionando sobre seu valor. Agora ela sabia que era parte de uma família, que tinha uma irmã que a amava incondicionalmente, e que sua luta por reconhecimento havia resultado não apenas em justiça financeira, mas em algo muito mais precioso, a descoberta de sua verdadeira identidade. Profissionalmente, Isabela havia se tornado sócia de Adriana em um novo escritório de advocacia que elas abriram juntas, especializado em casos de direito de família e busca por parentes perdidos. Sua própria experiência havia se tornado uma ferramenta poderosa para ajudar outras pessoas que estavam passando por situações similares de abandono familiar, adoção problemática, ou busca por identidade. O escritório Mendes e Silva Advogadas Associadas rapidamente ganhou reputação como um dos melhores da região para casos complexos de família. A relação de Isabela com a família Augusto havia evoluído de forma surpreendente. Marcos e André, após o choque inicial das revelações sobre sua mãe, haviam se aproximado das irmãs gêmeas e desenvolvido um relacionamento genuíno com elas. Eles se sentiram aliviados ao descobrir que Isabela e Adriana não os culpavam pelos erros de Helena, e que na verdade queriam construir uma família verdadeira baseada em honestidade e amor mútuo. Helena, por sua vez, havia sido internada em uma clínica psiquiátrica após um colapso nervoso completo. Ela enfrentava não apenas consequências legais por suas ações, mas também o peso psicológico de décadas de mentiras e manipulação. Isabela havia chegado à conclusão de que Helena era uma pessoa profundamente doente, movida por inseguranças e medos que a levaram a destruir a vida de muitas pessoas, incluindo a si própria.
A herança de Roberto foi dividida igualmente entre seus 4 filhos, Isabela, Adriana, Marcos e André, conforme determinou o testamento original que havia sido ocultado. Mas para Isabela, o dinheiro foi apenas um bônus. O verdadeiro tesouro havia sido descobrir que tinha uma família que a amava e que sua vida tinha valor e propósito. Isabela também havia desenvolvido uma relação especial com a memória de seus pais biológicos. Ela visitava regularmente o túmulo de Carolina, levando flores e conversando com a mãe que nunca conheceu. Através das cartas que Roberto havia escrito mas nunca enviado, Isabela pôde conhecer o pai que sempre desejou ter, um homem que realmente a amava e queria fazer parte de sua vida, mas foi impedido por circunstâncias além de seu controle. A transformação mais profunda estava na forma como Isabela via o conceito de família. Ela havia passado a vida inteira pensando que família era sobre sangue e reconhecimento oficial, mas descobriu que família verdadeira é sobre amor, lealdade e escolha mútua. Sua avó Dona Maria, que a havia criado com amor mesmo sem recursos, era tão família quanto Adriana, que compartilhava seu DNA. Marcos e André, que escolheram aceitar e amar as irmãs gêmeas apesar das circunstâncias complicadas, eram mais família que Helena, que havia usado laços de sangue para justificar décadas de crueldade. Isabela havia se tornado uma defensora ativa de crianças separadas de suas famílias biológicas e de pessoas adotadas que buscavam suas origens. Ela frequentemente dava palestras sobre a importância de manter famílias unidas sempre que possível, e sobre os direitos das crianças de conhecerem suas verdadeiras histórias familiares. Sua própria experiência havia se tornado uma ferramenta de alien não apenas para ela, mas para dezenas de outras pessoas que passavam por situações similares. A mudança mais marcante estava na forma como Isabela se relacionava consigo mesma. Ela não se via mais como uma pessoa rejeitada ou não desejada, bate como uma sobrevivente forte que havia superado circunstâncias difíceis e encontrado seu lugar no mundo. Ela havia desenvolvido uma autoestima sólida baseada não na aprovação externa, mas na compreensão de seu próprio valor intrínseco e no amor incondicional que havia encontrado com Adriana. Isabela também havia descoberto uma fé mais profunda através de sua experiência. Ela via seu reencontro com Adriana como um milagre divino, uma prova de que Deus pode usar até mesmo as injustiças mais cruéis para eventualmente trazer cura, verdade e reconciliação. Sua fé não era mais baseada apenas em esperança, mas em evidência tangível de como Deus havia orquestrado os eventos de sua vida para um propósito maior. Isabela também havia descoberto uma fé mais profunda através de sua experiência. Ela via seu reencontro com Adriana como um milagre divino, uma prova de que Deus pode usar até mesmo as injustiças mais cruéis para eventualmente trazer cura, verdade e reconciliação. Sua fé não era mais baseada apenas em esperança, mas em evidência tangível de como Deus havia orquestrado os eventos de sua vida para um propósito maior. 2 anos após o histórico reencontro no tribunal, a história de Isabela e Adriana havia se tornado um fenômeno nacional que impactou profundamente a forma como o Brasil lida com questões de adoção, separação familiar e direitos das crianças. O caso das gêmeas separadas que se reencontraram durante um processo judicial foi documentado em livros, artigos acadêmicos e programas de televisão, sempre com foco no impacto devastador que a separação desnecessária de irmãos pode ter nas vidas das crianças envolvidas. O escritório Mendes e Silva Advogadas Associadas havia se tornado uma referência nacional em casos de busca por familiares perdidos e reunificação familiar. Isabela e Adriana recebiam casos de todo o país, ajudando pessoas que haviam sido separadas de suas famílias por adoções irregulares, falsificação de documentos, ou decisões judiciais questionáveis. Elas haviam desenvolvido uma metodologia única que combinava investigação legal com apoio psicológico, reconhecendo que encontrar familiares perdidos envolve muito mais que questões técnicas jurídicas.
A história das irmãs também havia inspirado mudanças significativas na legislação brasileira sobre adoção. Vários estados aprovaram leis exigindo que irmãos sejam mantidos juntos sempre que possível durante processos de adoção, e que casos de separação de irmãos sejam revisados periodicamente para verificar se a reunificação é viável. O caso Mendes Augusto se tornou um precedente legal usado em tribunais de todo o país para justificar a manutenção de vínculos familiares. O impacto mais profundo estava na conscientização pública sobre os direitos das crianças a conhecerem suas verdadeiras origens familiares. Muitas famílias que haviam mantido segredos sobre adoção ou paternidade começaram a reconsiderar a importância da transparência, inspiradas pela história de como mentiras e ocultação de informações podem causar décadas de sofrimento desnecessário. Isabela e Adriana se tornaram porta-vozes nacionais sobre a importância de manter registros precisos sobre origens familiares e de garantir que crianças tenham acesso às suas verdadeiras histórias de vida. Elas frequentemente eram convidadas para falar em congressos de direito de família, seminários sobre adoção responsável e conferências sobre direitos da criança. Suas palestras sempre enfatizavam que nenhuma conveniência adulta justifica separar irmãos ou ocultar informações sobre origens familiares das crianças. A transformação na família Augusto também teve um impacto duradouro na comunidade empresarial de São Paulo. Marcos e André, inspirados pela experiência de reconciliação com suas irmãs, reformularam completamente a cultura da rede de farmácias da família, implementando políticas de responsabilidade social que incluíam apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e programas de reunificação familiar. A empresa se tornou uma das principais patrocinadoras de organizações que trabalham com busca de pessoas desaparecidas e apoio a crianças separadas de suas famílias. O caso também inspirou a criação de várias ONGs especializadas em reunificação familiar. A Fundação Irmãos Unidos, criada pelas próprias gêmeas, já havia ajudado mais de 200 pessoas a encontrarem familiares perdidos, usando a combinação de recursos legais, investigação privada e testes de DNA que havia sido tão eficaz no caso delas. A fundação mantinha um banco de dados nacional de pessoas procurando por familiares, e havia desenvolvido protocolos específicos para casos envolvendo irmãos separados na infância. Helena Augusto, após 2 anos de tratamento psiquiátrico intensivo, havia finalmente começado um processo de reconciliação com as consequências de suas ações. Ela havia escrito cartas de pedido de perdão para Isabela, Adriana, e para a memória de Carolina, assumindo total responsabilidade pelos anos de sofrimento que suas mentiras e manipulações haviam causado. Embora as gêmeas ainda mantivessem uma relação distante com ela, elas reconheciam que Helena estava genuinamente arrependida e trabalhando para reparar o dano que havia causado. O impacto mais significativo estava na mudança geracional que a história havia inspirado. Dezenas de jovens adultos que ouviram sobre o caso das gêmeas começaram suas próprias buscas por verdades familiares que haviam sido ocultadas. Muitas famílias brasileiras foram forçadas a confrontar segredos que haviam guardado por décadas, resultando em centenas de casos de reunificação familiar e revelação de parentescos desconhecidos. Isabela e Adriana também haviam impactado profundamente a comunidade acadêmica e médica. Sua história se tornou um caso de estudo em universidades de psicologia sobre o impacto psicológico da separação de gêmeos, e em cursos de direito sobre a importância da transparência em processos de adoção. Vários hospitais reformularam seus protocolos para nascimentos múltiplos, garantindo que informações sobre irmãos sejam sempre preservadas e acessíveis às crianças quando atingirem a maioridade. O aspecto mais tocante do legado das irmãs estava nas cartas que recebiam semanalmente de pessoas ao redor do país contando como sua história havia inspirado reconciliações familiares, buscas por parentes perdidos, e mudanças de perspectiva sobre o valor da família verdadeira.
Muitas dessas cartas vinham de pessoas adotadas que haviam encontrado coragem para buscar suas origens biológicas, ou de pais que decidiram contar a verdade aos filhos sobre suas histórias familiares. A história das gêmeas também havia influenciado positivamente políticas públicas relacionadas à infância e adolescência. Vários municípios criaram programas específicos para acompanhar casos de irmãos em situação de vulnerabilidade, garantindo que eles não sejam separados desnecessariamente por questões burocráticas ou de conveniência administrativa. O Protocolo Mendes Silva se tornou um padrão nacional para a manutenção de vínculos familiares em processos de proteção à criança. Isabela e Adriana frequentemente refletiam sobre como sua separação forçada, embora traumática, havia resultado em um propósito maior que beneficiou milhares de outras pessoas. Elas viam sua experiência como prova de que Deus pode usar até mesmo as injustiças mais cruéis para gerar transformações sociais positivas que transcendem o sofrimento individual. Sua dor havia sido transformada em uma ferramenta de cura para inúmeras outras famílias. O impacto internacional também foi significativo. A história das gêmeas brasileiras separadas havia sido documentada em publicações jurídicas internacionais, influenciando políticas de adoção em vários países latino-americanos. Isabela e Adriana foram convidadas para falar em conferências internacionais sobre direitos da criança, sempre enfatizando que a manutenção de vínculos familiares deve ser prioridade em qualquer sistema de proteção infantil. A transformação mais profunda estava na mudança cultural sobre como a sociedade brasileira percebia questões de paternidade, legitimidade familiar e direitos das crianças. O caso havia demonstrado claramente como preconceitos sociais e econômicos podem levar a decisões cruéis que destroem vidas, e como a busca pela verdade e justiça pode eventualmente prevalecer mesmo décadas depois. A história se tornou um símbolo de esperança para qualquer pessoa que havia sido rejeitada, abandonada ou separada de sua família, mostrando que nunca é tarde demais para a verdade vir à tona e para a justiça ser feita. 5 anos após o histórico reencontro no tribunal, Isabela e Adriana Mendes Silva haviam estabelecido um legado que transcendeu completamente suas experiências pessoais de separação e reunificação. Sua história havia se tornado um marco na jurisprudência brasileira e um símbolo internacional de como a verdade pode prevalecer mesmo depois de décadas de ocultação e injustiça. O legado mais duradouro estava na Lei Mendes Silva, aprovada pelo Congresso Nacional em 2025, que estabeleceu diretrizes rígidas para processos de adoção envolvendo irmãos. A lei determina que irmãos só podem ser separados em circunstâncias extremamente específicas, sempre com revisão judicial obrigatória a cada 2 anos, e que todas as crianças têm direito inalienável de conhecer a existência de irmãos biológicos ao completarem 18 anos. A legislação também criminalizou a falsificação de documentos de origem familiar e estabeleceu punições severas para profissionais que participem da ocultação de informações sobre parentesco. A Fundação Irmãos Unidos, que começou como um projeto pequeno das gêmeas, havia se tornado uma organização nacional com filiais em todos os estados brasileiros e escritórios em outros países latino-americanos. A fundação já havia reunificado mais de 5.000 pessoas com seus familiares perdidos, desenvolvendo tecnologias avançadas de busca que combinam investigação tradicional com análise genética e inteligência artificial. O banco de dados da fundação se tornou o maior repositório de informações sobre famílias separadas na América Latina. Isabela e Adriana estabeleceram também o Instituto de Estudos sobre Separação Familiar, ligado à Universidade de São Paulo, que se tornou o principal centro de pesquisa mundial sobre os impactos psicológicos, sociais e legais da separação desnecessária de irmãos. O Instituto produziu dezenas de estudos que influenciaram políticas públicas em vários países, sempre demonstrando que manter irmãos juntos durante processos de adoção ou proteção resulta em melhores outcomes para todas as crianças envolvidas.
O aspecto mais revolucionário do legado das irmãs foi a criação do Protocolo Internacional de Transparência Familiar, adotado por 15 países e usado como modelo pela ONU para recomendações sobre direitos da criança. O protocolo estabelece que todas as crianças têm direito fundamental de conhecer suas verdadeiras origens familiares, incluindo informações sobre irmãos, pais biológicos e circunstâncias de nascimento, e que nenhum adulto ou instituição tem autoridade para ocultar essas informações permanentemente. A transformação que sua história provocou na profissão jurídica também foi extraordinária. Centenas de advogados se especializaram em casos de reunificação familiar inspirados pelo exemplo das gêmeas, criando uma nova área de prática legal que antes praticamente não existia. O curso de especialização em Direito de Reunificação Familiar oferecido pelo Instituto das Irmãs já formou mais de 1.000 advogados especializados nessa área específica. Isabela e Adriana também revolucionaram a forma como casos de separação familiar são tratados emocionalmente. Elas desenvolveram protocolos de apoio psicológico específicos para pessoas que encontram familiares após décadas de separação, reconhecendo que reunificação familiar envolve processos complexos de luto, raiva, joy e reconstrução de identidade que requerem acompanhamento profissional especializado. O legado educacional foi igualmente impactante. A história das gêmeas se tornou material obrigatório em cursos de direito, psicologia, serviço social e medicina em universidades brasileiras, sempre enfatizando a importância da transparência, honestidade e priorização do bem-estar das crianças acima de conveniências adultas. Dezenas de teses de doutorado foram escritas sobre diferentes aspectos do caso, contribuindo para o conhecimento acadêmico sobre separação e reunificação familiar. A influência internacional das irmãs culminou em 2027 quando foram convidadas para apresentar seu trabalho na Assembleia Geral da ONU, resultando na aprovação da Resolução sobre Direitos de Irmãos Separados, que estabeleceu padrões internacionais para a proteção de vínculos familiares durante crises humanitárias, guerras e desastres naturais. Mas talvez o legado mais profundo estivesse na mensagem de esperança que sua história transmitiu para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isabela e Adriana provaram que nenhuma injustiça é permanente, que a verdade sempre encontra um caminho para se revelar, e que os vínculos familiares verdadeiros são mais fortes que qualquer tentativa de destruí-los. Sua história se tornou sinônimo da frase que elas sempre repetiam em suas palestras: a família verdadeira não pode ser destruída, apenas temporariamente escondida. Em suas próprias palavras, escritas no livro Encontradas, A Jornada de Duas Irmãs Separadas, elas refletem sobre o significado de sua experiência. Nossa separação foi cruel e desnecessária, mas nos ensinou que o amor entre irmãos transcende tempo, distância e até mesmo o conhecimento de sua existência. Encontramos uma na outra não apenas uma irmã perdida, mas a prova de que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando os adultos ao nosso redor falham em proteger os vínculos mais sagrados da vida. A história das gêmeas separadas que se reencontraram no tribunal se tornou uma lenda moderna sobre perseverança, justiça e o poder transformador da verdade. Elas transformaram sua dor pessoal em uma força de mudança social que continuará impactando gerações futuras, lembrando a sociedade de que toda criança merece conhecer sua verdadeira história familiar e manter vínculos com seus irmãos. Histórias extraordinárias como a de Isabela e Adriana mostram que Deus pode usar até mesmo as injustiças mais cruéis para eventualmente trazer verdade, justiça e reconciliação que transformam não apenas vidas individuais, mas sociedades inteiras. Se você foi tocado por este testemunho incrível de como duas irmãs gêmeas separadas se reencontraram de forma miraculosa e transformaram sua experiência em um legado de mudança social, inscreva-se em Histórias de Luz para receber diariamente outros relatos reais de como Deus orquestra encontros impossíveis, revelações chocantes
E transformações que provam que nunca é tarde demais para a verdade vir à tona e para a justiça divina prevalecer na vida daqueles que nunca desistem de buscar suas verdadeiras origens e seu lugar no mundo. Esta foi mais uma história de luz.